Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fonte, sou professor de matemática e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Cara, hoje, na aula do terceiro ano do pré-vestibular, cara, a gente vai falar sobre porcentagem. E assim, a gente vai falar tudo, do mais básico até a aplicação mais elaboradazinha sobre porcentagem. E depois da gente ter toda a aula teórica, da gente fazer vários exemplos, na descrição do vídeo vai ter uma lista de exercícios que eu selecionei para você com algumas questões, acho que são 12 questões aí que eu selecionei de vestibular, para você tentar fazer, pegar e depois, na próxima aula, a gente vai fazer a correção dessas questões, tá? E aí, para você já dar essa moral, já, não, já curte o vídeo para mim, tá? Se inscreve no canal, compartilha com os colegas e bora para a aula. Bora. Bom, pessoal, a gente vai falar de porcentagem. Então, vamos botar aqui, ó, porcentagem. E aí, quando a gente fala de porcentagem, vamos falar aqui rapidamente da definição, tá? Definição. A definição de porcentagem nada mais é do que, por exemplo, se eu venho aqui e boto 35%, a gente está falando de uma fração que o denominador é 100. E aí o numerador vai ser exatamente o valor que está escrito ali, que no caso é 35. E é legal a gente falar que essa fração 35 sobre 100, a gente pode escrever o 35 e transformar em decimal. Como tem dois zeros aqui, duas casas decimais, 0,35. Beleza? Então, porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100. E quando a gente fala de fração, a gente está falando que a referência, né, vai ser sempre o 100, sempre vai ser o denominador, que no caso vai ser, a gente sempre vai trabalhar com 100 de porcentagem, tá? E a parte de cima da fração, que é o numerador, a gente vai dizer que vai ser o que a gente está selecionando, tá? É o que está sendo selecionado. Bom, se eu coloco aqui 7%, 7% só por desencargo aqui, ó, é 7 sobre 100. E transformando isso em decimal, a gente coloca o 7, que é duas casas decimais, então a vírgula não pode entrar aqui, senão vai ter uma casa só. Eu vou ter que acrescentar um zero para poder ficar com duas casas decimais, tá bom? E também não é nenhum absurdo a gente falar de uma porcentagem maior do que 100%, tá? A gente vai ver isso em breve, várias situações onde ela aparece, tá? Mas 120% nada mais é do que 120 sobre 100, e transformando isso em decimal, a gente escreve 120, conta duas casas decimais e coloca vírgula, 1,20 ou 1,2 para poupar aí, né? Porque esse zero aí não tem valor, vou deixar o zero riscado aí, tá bom? Bom, beleza, a definição de porcentagem é essa. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre calculando uma parte do todo, tá? O que a gente vai combinar, pessoal? Eu vou te mostrar duas maneiras de fazer isso, tá? E assim, claro que cada maneira vai ter as suas vantagens, mas é legal você ter consciência das duas. Então, por exemplo, se eu quero calcular 20% de 180, tá? Se eu quero calcular 20% de 180, tem gente que vai pegar esse 20%, escrever na forma de fração, e vir aqui e falar, eu vou calcular de 180, então vezes 180, e aí dá para simplificar, ó, um zero de cima, um zero de baixo. Um zero de cima com um zero de baixo, a gente pode fazer isso porque essa multiplicação aqui, ó, a gente vai juntar esses dois numeradores, como se aqui, ó, fosse uma fração com denominador 1 também, tá? Mas na prática a gente não precisa escrever isso, a gente só pega e multiplica de cima com de cima e depois divide por 100. E aí fazendo a continha do que sobrou, que é o 2 vezes 18,
sobra 36. É bem prático, mas eu acho bem legal também a gente ter ciência dessa segunda maneira, que é usar a ideia de proporção. O que é isso? É dizer que 100% de alguma coisa equivale a 180. E aí, se eu quero calcular 20%, eu tenho que pegar e falar assim, bom, eu tenho que fazer um ajuste aqui. O que o 20 é do 100? É 100 dividido por alguma coisa. Agora, 100 dividido por qual número que dá 20? É 100 dividido por 5. Então, esse dividido por 5 a gente faz aqui do outro lado também. E aí a gente encontra, 180 dividido por 5 vai dar o mesmo 36 que deu aqui na primeira maneira, tá? Bom, Bruno, acho que a primeira maneira é boa, porque simplifica zero com zero. Mas e se for uma parada assim, 20% de 75? 20% de 75, tu vai escrever lá o 20 vezes sobre 100, vezes 75, e não, só vai ter esses dois zeros aqui para cortar, né? O zero do 20 e o zero do 100. Aí na marra você vai ter que fazer o quê? 2 vezes 75, que é 150, né? E 150 dividido por... Opa! Isso, dividido por 2, que vai... Por 2 nada, Bruno. O denominador é 10. 150 dividido por 10, 15. Mas se você fosse lá no outro método, qual é o outro método? É pegar 100% e falar, bom, esse 100% nessa situação é 75. E eu quero 20%, 100 para chegar a 20, de novo, você não precisa nem pensar, tá vendo? Você acabou de fazer e é bem repetitivo isso daqui, Também vou dividir por 5. Então, a conta que você vai ter que fazer no final das contas é 75 dividido por 5, que vai dar 15. Olha lá, o mesmo 15 que deu antes, tá? Mas, de novo, você só fez uma divisão por 5. Mas Bruno, e se você pedir uma parada assim, Bom, se estiver pedindo 75% de 64, cara, presta atenção. Se você for no primeiro método, você vai ter que botar 75 sobre 100 vezes 64. Tá? E aí você teria que fazer essa multiplicação e depois dividir por 100. Eu tô com preguiça de fazer essa conta, 75 vezes 64. Quando você faz essa conta, eu vou vir aqui, mentira, quanto isso nada, você vai prestar atenção aqui do jeito que eu estou fazendo. 100%. Você vai parar, você vai prestar atenção aqui, porque depois eu vou te dar até uma dica para cá, para você não fazer essa conta toda. Mas presta atenção aqui. 100% é 64 e a gente quer 75%. Só que tem um problema. Cara, 100% dividido por 2 já passou de 75. Então quer dizer que não vai dar para pegar e dividir por um número e dar 75. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer em duas etapas. Só que assim, esse número que está aqui, que a gente ainda não colocou, ele tem que ser um número que tem que sair do 100, chegar no número para chegar no 75. Então, a gente vai combinar que tem que ser um divisor de 100 e 75. Pessoal, o segundo número, que no caso é o 75, ele vai mudar, mas o 100 nunca vai mudar. Você já sabe vários divisores de 100. Você sabe que o 1, o 2, o 5, o 4, o 10, o 20, o 25, o 100, o 50. Vendo? Tudo isso daqui é divisor de 100, né? Só que aí o que você tem que procurar? Um número que seja divisor, um desses números e o 75, tá? Então o que a gente vai combinar? Eu vou te falar que eu tenho algumas preferências. Quais são as minhas preferências? É o 10. 10 é o meu preferido. Aí eu também gosto do 20, do 25 e às vezes do 5, tá?
Eu gosto desses daqui. Sei lá, eu gosto da tabuada do 5, pelo jeito, né? Bom, desses daí, para chegar aqui, ó, para eu poder usar, aqui, infelizmente, eu não posso botar 10, né? Por quê? 100 para virar 10 é fácil, é só dividir por 10, mas para chegar a 75 não é tão simples. Também não posso no 20, né? O 100 para chegar no 20 a gente já fez ali em cima, só que 20 não vira 75, né? Eu posso escolher o 25. Por quê? 25 ele vai ser quando eu pego 100 e divido por 4, e 25 vezes 3 vai dar 75. E aí eu venho aqui e repito a conta do outro lado. Eu vou ter que pegar 64 dividido por 4 e depois multiplicar por 3. Quando eu pego e faço 64 dividido por 4, dá 16. E 16 dividido por 3 dá 48. Tá? Belezinha? Pô, calma aí, Bruno. Você disse que você ia me dar uma dica para cá, para fazer essa conta. É o que a gente sempre fala desde que a gente estuda a fração pela primeira vez. Olha para essa fração que está aqui e pensa em simplificar ela. E aí, ó, se você simplificar por 25 no caso, né, que é a melhor simplificação que dá para fazer, 75 dividido por 25 dá 3 e 100 dividido por 25 dá 4. E aí, no final das contas, você vai ter que fazer 3 vezes 64 e dividir por 4. Que foi basicamente o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu vou te falar, eu gosto muito dessa ideia aqui. Ó. Recomendo, recomendo. Tá? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai para o terceiro item. Terceiro item. Deixa eu passar aqui de página. Terceiro item vai ser assim, ó. Calculando o todo a partir de uma parte. Tá? Então, ó, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui a ideia? Exemplo 1. Vai estar escrito para você alguma coisa do tipo 20% equivale a 36. Só que se você for escrever daquela outra maneira, é 20% de alguma coisa é igual a 36. Então, assim, isso nunca vai estar escrito no enunciado para você. Ele nunca vai dizer isso daqui para você. Ele vai pegar e vai te dar essa informação dessa maneira aqui. Então, quando você vê que 20% equivale a 36, o automático para você é pegar e fazer isso. Ó. 20% equivale a 36. E aí, pô, normalmente ele vai te perguntar o todo. Se ele vai te perguntar o todo, ele quer 100%, tá? Então, você só vai precisar pegar e fazer o seguinte. Você vai pegar e vai falar, pô, 20 tem que virar 100, é só multiplicar por 5. Então, vou vir aqui, ó, multiplicar por 5, vai dar 180, tá? Só que aí, se você pegar e quiser manter aquela sua maneira padrão de fazer, que é 20% vezes alguma coisa é igual a 36. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar essa interrogação como se fosse um x e resolver essa equação. Aí como é que você vai fazer? Esse 100 que está aqui, ele está dividindo. Então ele vai passar para o outro lado multiplicando. E depois, esse 100 que está multiplicando a interrogação, o 20 quer dizer que está multiplicando a interrogação, vai passar para o outro lado dividindo. Tá? E aí, fazendo essa conta, ou simplificando alguns elementos aqui, ó, antes de fazer a conta, você vai chegar no mesmo valor, 36 vezes 5, que vai dar 180. Na verdade, você acabou fazendo a mesma conta que eu fiz aqui, desse outro lado, né?
Mas é mais natural você pegar e fazer isso daqui, tá? Quando você pega e lê isso daqui e você vai automaticamente querer escrever dessa maneira, às vezes você escreve assim, ó, você lê isso e faz 20% de 36. Aí dá ruim. Aí dá ruim que você está calculando algo errado, tá? Bom, beleza. Ó, só para você ter uma ideia, o que a gente vai fazer agora? Botei exemplo 1, então vamos botar aqui, ó. Exemplo 2, só para garantir, botar assim, ó, 75% equivale a 48%. A 48, quer dizer. Aí tô no automático, ó, 75% equivale a 48. Pô, eu quero 100. Só que 100 não dá para virar, né? 75 não dá para virar 100 de uma vez. Aí tu tem que fazer em etapas. Aí você vai naquele mesmo esquema. Eu quero aqui, ó, um divisor de 75 e 100. Pô, divisor de 75 e 100, os divisores de 100 não mudam. Você cata lá um deles que seja divisor também de 75. Vou escolher diferente dessa vez. Vou escolher, por exemplo, mentira, vou escolher o 25 mesmo, tá? Por quê? Porque 75 para virar 25 é só dividir por 3, e depois 25 para virar 100 é só multiplicar por 4. Aí repete aqui o raciocínio, ó, divide por 3 e multiplica por 4. Aí fazendo a brincadeira aqui, vai ficar 48 dividido por 3 dá 16, e 16 vezes 4, 64. Beleza? Show! Agora, você lá no método tradicional, o que isso daqui significa? 75% de alguma coisa igual a 48. Aí tu vai ter que escrever 75% de algum x é igual a 48. Aí vai passar o 100 para o outro lado multiplicando, e o 75 vai passar para o outro lado dividindo. Você tem a opção de simplificar aqui, né? O 100 com 75. Dividiu por 25, né? Aí vai ficar o mesmo 4 terços. Aí você vai chegar na mesma resposta aqui, ó. X igual a 64. Beleza? Lindo. Perfeito. Agora olha só, pessoal. O que eu quero falar também aqui, antes da gente começar a brincar num assunto levemente mais elaborado, é o calculando a porcentagem da parte em relação ao todo. Em relação ao todo. Como é que vai funcionar isso? Tá? Exemplo. Fiz 16 dos 40. 16 não. Sou artilheiro. Fiz 28 dos 40 gols do meu time. Qual é a porcentagem de gols que eu fiz do time? Que fiz do time. Bom, o que acontece, pessoal? Eu sei qual é a parte, eu sei qual é o total, só que eu quero saber o quanto que um equivale do outro. Aí, pô, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é, você tem que pegar sempre e pensar, bom, se eu quero porcentagem, eu quero uma fração. O que entra embaixo? Vai ser o total, vai ser a referência.
referência. Que no caso são os 40 gols. Agora em cima, o que é? É o que você está selecionando. É o que está sendo selecionado. No caso, são os meus 28 gols. E eu tenho que transformar isso em porcentagem, tá? Essa é uma maneira de fazer. Depois eu vou te apresentar outra. Quando a gente pega e faz dessa maneira, eu acho que a gente tem que chegar numa fração com denominador 100, tá? Para chegar em porcentagem. Um caminho que não precisa de muito aborrecimento é você pegar 28 e dividir por 40. Porque quando você faz 28 dividido por 40, vai dar um número decimal, vai dar, no caso, 0,7. E transformar isso em fração, é só a gente pegar e colocar 7 sobre 10. Só que como eu quero uma fração com denominador 100, eu pego e multiplico por 10 em cima e embaixo. E aí vai ficar 70%. Tá? Uma outra maneira de fazer, bonita também, é o seguinte. A gente sabe que o total de gols do time é 40. E se é o total de gols do time, a gente diz que equivale a 100%. Só que eu quero saber qual vai ser a porcentagem dos 28 gols. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer esse 40 virar 28. Só que para esse 40 virar 28, a gente não vai conseguir fazer em uma etapa. Então o que a gente faz? Em 2 etapas. Aí você tem que procurar um número que é divisor de 40 e de 28. Um divisor comum entre 40 e 28 é o 4. 40 para virar 4 é só dividir por 10, e depois 4 para virar 28 é só a gente multiplicar por 7. E aí o que a gente fez na direita, a gente tem que repetir o raciocínio na esquerda. Aí vai ficar 100 dividido por 10, é muito fácil, é 10. E depois multiplicar por 7. 10 vezes 7, olha o 70% aqui de novo, ó. Beleza? Então a gente tem essas duas alternativas e você escolhe qual vai ser a alternativa que você vai querer, tá? Belezinha? Show de bola. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, pessoal. Último tópico, só que assim, é um tópico mentira, penúltimo tópico. Ele vai ser um pouquinho maior do que os outros, porque a gente vai falar de aumento e desconto percentual, tá? Que assim, isso parece muito. Promoção, Black Friday, e não sei o que, não, e toma aqui, toma desconto. Então, assim, tem uma maneira prática da gente fazer isso, e eu vou te ensinar essa maneira prática, que é usar uma coisa que a gente chama de fator multiplicativo. Pessoal, entende o que é o fator multiplicativo? Que eu vou pegar e sempre indicar como FM, para eu não ficar escrevendo fator multiplicativo todas as vezes. Fator multiplicativo é o coeficiente, vou chamar de coeficiente, tá? Para calcular o valor final após uma variação percentual. Então eu vou calcular o valor que vai ficar depois de uma variação percentual. Só que eu vou dizer aqui para você que para facilitar, a minha sugestão é a gente pensar nele sempre em decimal, tá? Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar? Vamos combinar o seguinte, toda vez que eu pegar e colocar setinha para cima, é porque eu estou resumindo a palavra aumento, e se eu coloco setinha para baixo, é que eu estou resumindo a palavra redução
o desconto, tá? Então, ó, exemplo, que eu quero aumentar 20% em alguma coisa. Qual vai ser o meu fator multiplicativo para esse aumento de 20%? Vamos pensar o seguinte, o valor original de alguma coisa sempre vai ser 100%. E como eu tenho que aumentar 20%, eu vou botar aqui, ó, no meu exemplo, 100 mais 20, que dá 120%. E aí, pessoal, como eu quero facilitar, eu quero transformar isso em decimal, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pensar, porcentagens são sempre duas casinhas, volta duas casinhas aqui, 120% em decimal é 1,20 ou só 1,2. Está aí nosso fator multiplicativo. Calma aí, Bruno, deixa eu ver se eu entendi. Aumento de 75%. Então vamos lá, 100 mais 75 vai dar 175%. Volta duas casinhas para transformar em decimal, 1,75. Olha que lindo. Ah, Bruno, esse foi um desconto de 20%. Desconto aumenta ou diminui? Diminui, né? Então, 100% menos 20%. 100 menos 20, 80. 80% volta duas casinhas, tchum, tchum, vai ficar 0,80 ou 0,8, tá? Abra um desconto de 75%. 100 menos 75. Isso daqui vai ser 25%. Volta duas casinhas. Vai ficar 0,25. Perfeito? Mais um para eu ficar feliz. Aumento de 200%. Olha que loucura. Pô, padrão é 100, aumenta 200. Fica 300. Volta duas casinhas. E aí, quando você voltar duas casinhas, vai ficar 3,00. É só 3, né? Então, se você pegar e pensar no fator multiplicativo de 3, que rolou um aumento de 200%. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o fator multiplicativo, tá? Utilizando o fator multiplicativo. Como é que vai funcionar, pessoal? Vamos lá, exemplo. Um produto custava R$ 180 e aumentou 20%. Qual será o valor após o aumento? Vamos combinar o seguinte, a gente vai ler o problema e vai anotar as informações importantes. 180 é importante. O que é 180? É o valor antes do aumento. Então vou botar assim, um VI. E aí eu vou anotar aqui o que é VI para gente. Vai ser o valor inicial. Aumentou 20%. Então vou botar uma setinha para cima e vou falar, aumentou 20%. E a pergunta, a gente tem que anotar também. Eu não quero o valor após o aumento, ou seja, é o valor final. Então é o VF que eu quero. Eu vou anotar aqui, valor final. Tá? Então, beleza. Nesse problema a gente tem essas informações. O início, o valor era 180, aumentou 20%, eu quero o valor final. O que a gente vai fazer nesse problema? Tá? Existe aquele método
mais inicial, que a gente já faz, que é calcula 20% de 180, que a gente já fez sei lá quantas vezes hoje, aí deu 36. E depois pega o 180, que é o valor inicial, soma com esse 36 que está aqui, vai dar 216. Esse método é bom? Claro, ele funciona, ele é ótimo. Só que às vezes ele dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes ele dá menos trabalho. Mas qual vai ser um método novo que eu vou propor para vocês? É pegar e fazer o seguinte, ó. Vem desse 20% aqui, ó, e vamos calcular o fator multiplicativo, tá? O que é o fator multiplicativo? É 100%, como rolou um aumento, mais 20%. E aí você vai vir aqui e vai pegar e fazer assim, 120 em decimal é 1,2, né? É aquele 1,20, o zero sem valor. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, eu quero saber, então esse valor aqui ó, vai aumentar 20%. Então em cima disso daqui vai aumentar 20%. Então o que eu quero calcular? Eu quero saber o que é 120% desse valor. Então eu quero saber o que é 120% de 180. Só que esse 120% que está aqui, o que a gente faz é trocar pelo fator multiplicativo, que a gente acabou de calcular, que no caso é 1,2. Então a gente só tem que fazer 1,2 vezes 180. Fazendo 1,2 vezes 180, eu vou te falar que eu gosto de fazer conta assim, ó. Deixa o zero de fora da conta e bota ele aqui no final, tá? Bom, 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 1, 2, com aquele 1 que está lá, 3. Começa com 0, para poder fazer esse 1 aqui. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Somou aqui, deu 216. Só que baixa esse 0 aqui, ó, que estava aqui no rolê, e tem uma casinha decimal, né? Então coloca a vírgula, deu mesmo 216 que está aqui. Então o que a gente faz é isso daqui, ó, é pegar o fator multiplicativo, multiplicar pelo valor inicial, que a gente vai encontrar o valor final, tá? Vamos anotar essa formulazinha aqui bonitona na próxima folha. Ó, vou anotar aqui, ó. Fator multiplicativo vezes o valor inicial sempre vai ser igual ao valor final, tá? Isso daqui, pessoal, é lindo demais. Tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu vou até fazer aqui um retângulo aqui, ó. E se você quiser, puxa aqui a setinha para você não esquecer o que cada coisa é, ó. Fator multiplicativo, valor inicial e valor final, tá? Valor final. Bom, quero fazer outro exemplo, tá? O outro exemplo que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Exemplo 2. Eu vou dizer o seguinte. O valor após um aumento de 20% ficou R$ 216. Qual era o valor antes? Qual era o valor antes? Pessoal, resumindo esse enunciado aqui, a gente tem, ó, valor inicial, que é o valor antes, a gente não sabe. A gente sabe que rolou um aumento de 20% para chegar num valor final de 216, tá? E aí,
o que que muitas pessoas fazem e você não faz mais parte. A partir de hoje, você não faz parte dessas pessoas. Ó, deixa eu puxar para cá, ó. Botar assim, ó. Botar assim, ó. Maneira errada. Maneira errada. Que você não faz mais parte desse grupo, tá? O que que muita gente fala? Pô, eu não sei o que que aconteceu aqui, mas se eu pegar e sei que é o que aumentou 20% e chegou a 216, eu vou voltar diminuindo 20%. Cara, se você pegar e fizer isso, vai dar errado. Vai dar errado. Eu vou deixar aqui, ó, para você me responder nos comentários que valor é esse, tá? Quando você faz esse caminho aqui, ó, você pega 216 e diminui por 20%. Você sabe, a gente já calculou, né? A gente sabe que isso daqui tem que ser 180, tá? Que a gente fez esse problema no exemplo 1, né? A gente fez esse caminho aqui, ó, no exemplo 1. Então, o que que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue 216 e diminua 20%. Aí você vai me dizer, isso daqui vai dar o 180? É verdadeiro ou falso? Tá? Aí não vai dar o 180. Eu quero que você me diga, que valor é esse daqui? Tá? Beleza. Essa é a maneira errada. Nunca mais você vai ser essa pessoa. O que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui, ó, vai calcular o fator multiplicativo. O fator multiplicativo aqui, ó, é 100%. Rolou aumento de 20. Aí ficou 120. E 120 em decimal é 1,2. Aí a gente pensa lá na formulazinha. Qual é a formulazinha? Pega o fator multiplicativo, multiplica pelo valor inicial para dar o valor final. É basicamente, ó, pega o que tem antes, arruma para ver o que que dá depois. Só que o fator multiplicativo, ó, a gente acabou de calcular, é 1,2. O valor inicial eu não sei qual é, mas eu sei que o valor final é 216. E aí, como eu quero descobrir esse valor inicial, esse 1,2 ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 216 dividido por 1,2. Lembra que para dividir número decimal, ó, iguala as casas decimais para poder tirar vírgula. E agora faz a conta normal. 21 dividido por 12 dá 1, sobra 9, baixa esse 6. 96 dividido por 12 dá 8, não sobra nada. Aí baixa esse 0 aqui, ó, 0 dividido por 12 dá 0. E acabou o valor inicial aqui, ó, 180. Beleza? Lindo, lindo, lindo? Perfeito, né? Perfeito. Então agora, para eu ficar feliz de vez, olha o exemplo 3. Um produto custava R$ 180. Caraca, Bruno, você já coloca os exemplos já com os números que a gente já sabe a resposta. Por quê? Porque aí a gente já sabe qual é a resposta, então quando a gente chegar na resposta, a gente já vai ter uma ideia que a gente fez o cálculo todo direitinho. Tá? Um produto custava R$ 180 e passou para 216. Aí aumentou? Aumentou. A minha pergunta é qual foi o aumento percentual? Tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos anotar aqui as informações. O valor inicial era de 180. Rolou aqui um aumento percentual, que eu não sei quanto é que foi.
E o valor final é de 216. Aí o que eu quero fazer? Eu quero pegar e saber esse percentual aí. Bom, eu tenho muitas opções de como é que vai fazer isso, mas se eu seguir esse esquema aqui, ó, fator multiplicativo vezes o que era igual ao que ficou, o fator multiplicativo eu deixo quieto, que eu não sei, o valor inicial é 180 e o valor final é 216. Cara, se esse é o cara que eu quero descobrir, eu vou passar esse 180 para o outro lado dividindo. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 1,2. Só que aí você vai ter que pensar, cara, o que é esse 1,2? 1,2 não é em porcentagem de 120%? Esse 120% não é você pegar 100% e aumentar 20%? Então, isso daqui que foi a variação percentual, ó, foi o de 20%, tá? Então, aqui que rolou, 20%. Ah, Bruno, tem outras maneiras de fazer? Tem várias outras maneiras de fazer. Mas você tem que pegar e estar consciente de uma, talvez verificar com uma segunda, mas o importante é você estar consciente de quais são os elementos que você está estudando. Vai ter gente que vai usar fração para resolver isso. Vai ter gente que vai usar regra de 3. Vai ter gente que vai inventar alguma outra ideia aí para poder resolver, usar, sei lá, a ideia de fração, mas uma outra abordagem, assim, desenhando. Então, assim, cara, tem várias maneiras de fazer. O importante é você parar, ler um problema e falar, pô, isso daí eu já sei mais ou menos como é que funciona. Então, vou fazer mais ou menos desse jeito, tá? Bom, última coisa que eu quero falar contigo na aula de hoje é variações percentuais sucessivas, tá? O que eu quero falar contigo, tá? Porque isso daqui é um outro erro muito comum e você não vai ser essa pessoa, tá? Que é o seguinte, eu digo para você que eu tenho, vou botar assim, ó, vamos resumir aqui, ó. Tinha alguma coisa custando R$ 200, aumentou 30% e depois aumentou 10%. Qual vai ser o valor depois de todas essas variações, tá? Qual o erro mais comum aqui, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar, vamos copiar isso e vamos colar. Eita, é colar, Bruno, não é apagar. Colar. Vamos botar aqui, ó. Exemplo, maneira errada. O que a galera faz? Junta essas porcentagens somando. Aí vem aqui e fala, só aumentar 40%. Aí pega 200 e aumenta 40%. Aí isso daqui, a pessoa vai pegar, vai fazer e vai dar 280, tá? Isso daqui tá errado. Aí eu vou vir aqui e vou botar assim, ó, tchau. Você não vai fazer isso. A partir de hoje você não é essa pessoa, tá? O que você vai fazer é separado, tá? O que é separado? Primeiro a gente vai olhar para esse aumento de 30%. O que é esse aumento de 30%? Qual o fator multiplicativo dele? É vir aqui e fazer 100 mais 30. Que no caso é 130, né? E 130% em decimal 1,3. E esse 10% aqui, qual o fator multiplicativo dele? É 100
mais 10, que é 110. Em decimal, volta duas casinhas, 1,1. Beleza? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar 200, multiplicar por 1,3 para poder aumentar 30%, né, o valor final, e depois esse resultado aqui multiplicar por 1,1 para aumentar os 10%. Tá? E aí eu vou vir aqui e vou escrever exatamente a mesma coisa aqui embaixo para eu fazer uma observação, tá? Mas vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Ó. 200 vezes 1,3, cara, facilita a sua vida. Não vai errar agora, tá? Faz 1,3 vezes 200. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Coloco os dois zerinhos. Quero uma casa decimal. 260. 260 vezes 1,1. Vai lá. 1, agora eu já vou botar o 260 em cima. Vezes 1,1. Deixa o zerinho de fora. 1 vezes 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Coloca um zerinho. Aí multiplica todo mundo por 1 de novo. Faz aqui a soma. Opa, aqui era um 2, né? Aí coloca o zerinho aqui. Tuf, e não esquece que tem que ter uma casa decimal. 286. Então, ó, 286 foi diferente daquele 280 do cara que pega e junta essas porcentagens, tá? E aí, o que eu vou comentar é o seguinte. Pegar um valor, aumentar 30%, pegar um valor, aumentar 30% e depois aumentar 10%, a gente pode resumir isso numa variação só. Como é que a gente faz isso? A gente pega os dois fatores multiplicativos da conta, tá? Que no caso é 1,3 vezes 1,1, e faz essa conta aqui. 1,3 vezes 1,1 vai dar incríveis, mais um incríveis, que eu ainda não terminei de fazer, 1,43. Aí o que é esse 1,43? Não é 143%? É 100 mais 43. Ou seja, isso se resume um aumento de 43%. Então eu posso pegar, e sem nenhum valor inicial aqui, eu posso pegar e dizer que um aumento de 30% com um aumento de 10% equivale a um aumento único de 43%. Tá? Não é um aumento de 40%, é um aumento de 43%. E aí, ó, vou deixar para você me responder nos comentários. Então, ó, quero a resposta nos comentários. O que acontece se você aumentar 10% e diminuir 10%? Isso daqui é igual o quê? Vai rolar um aumento? No final das contas, vai acontecer uma redução? Vai continuar no mesmo valor? Vai continuar igual? Coloca aí para mim nos comentários. O que você acha? O que vai acontecer? Tá? Belezinha? Show, 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 show. Bom, pessoal, a gente fez uma aula aí bem resumida aí sobre porcentagem, falando de vários tópicos. E agora, cara, se você quer fazer vestibular, você tem que fazer prova anterior daquele vestibular que você quer, tá? Eu quero fazer prova do Enem. Tem que fazer um monte de prova anterior do Enem. Então, preparei uma lista de exercícios só com questão de vestibular para você, tá?
E aí é de fato como é cobrado, que é a questão do vestibular que está ali. Tá? Então, assim, cara, depois dessa aula, dá aquela curtida aí no vídeo, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima aula é de correção dessa matéria, você não vai querer perder, né? E compartilha com os colegas, porque, pô, tá lindo demais, tá organizado demais esse canal. E assim, seu coleguinha merece, vai, né? Justo. Compartilha com a galera da sua turma, tá? Então, galerinha, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.